Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estou de volta com outra edição do Mundial Telenotícias Brasil. Eu sou Paulo Echevarria e acompanhe comigo. O corpo diplomático dos Estados Unidos está de volta a Kiev, capital da Ucrânia, após 3 meses operando em Lviv, no oeste. A mudança da embaixada se deu 10 dias antes do início da invasão russa ao país vizinho. Uma cerimônia de hasteamento da bandeira americana foi realizada no local. Em um comunicado, o secretário de Estado Antony Blinken destacou melhoras nas medidas e protocolos de segurança e o apoio de Washington ao governo e ao povo ucraniano. O Departamento de Estado americano fechou o posto diplomático em 14 de fevereiro, 10 dias antes de as tropas russas cruzarem a fronteira entre os países. O retorno a Kiev acontece semanas depois que as forças ucranianas derrotaram os esforços de Moscou para assumir o controle do norte da Ucrânia e da capital, e que a guerra passou a se concentrar no leste e no sul do país. Nos 3 meses de fechamento, os diplomatas americanos continuaram trabalhando em Lviv, no oeste, e passando algumas noites na vizinha Polônia, por motivos de segurança. Os Estados Unidos anunciaram um firme apoio à adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. O governo americano destacou que não vai tolerar nenhuma agressão contra a Finlândia ou a Suécia durante o processo. Em um comunicado, a Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, oferece firme apoio ao que considera as históricas candidaturas de Finlândia e Suécia para integrar a OTAN. Horas depois de os 2 países nórdicos apresentarem formalmente suas solicitações de ingresso à aliança militar, Biden saudou o pedido. O governo americano destacou que não vai tolerar nenhuma agressão contra a Finlândia ou a Suécia durante o processo. The United States is prepared to send a very clear message, as are all of our European allies, that we will not tolerate any aggression against Finland or Sweden during this process. And there are practical measures that we can take along those lines that Secretary Austin will coordinate with his counterparts in both Finland and Sweden. Os 2 países europeus apresentaram na quarta-feira suas solicitações de adesão à OTAN, mas a Turquia, que assim como todos os países membros tem direito de veto no caso de ampliação da aliança, rejeitou a abertura do processo de adesão. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse nesta quinta-feira que eles estão em contato próximo com a Finlândia, Suécia e Turquia, além de todos os aliados. Ele acrescentou que as preocupações da Turquia sobre a adesão da Suécia e Finlândia estão sendo abordadas. Stoltenberg disse que quando um aliado importante como a Turquia levanta preocupações de segurança, a única maneira de lidar com isso é sentar e encontrar um terreno comum e um acordo sobre como avançar. A Turquia não apoiou a entrada dos países escandinavos na OTAN. O primeiro soldado russo julgado na Ucrânia por crimes de guerra pediu perdão nesta quinta-feira. Na véspera, Vadim Shishimarin, de 21 anos, admitiu ter matado um civil. Eu me declaro culpado. Sei que você não vai conseguir me perdoar, mas mesmo assim peço seu perdão por tudo que fiz. Essas foram as palavras do soldado russo Vadim Shishimarin, a viúva de um civil ucraniano de 62 anos que ele admitiu ter matado. O jovem de 21 anos de idade é o primeiro soldado russo julgado na Ucrânia desde o início da invasão russa. Ele pode ser condenado à prisão perpétua por acusações de crimes de guerra e assassinato premeditado.
Chichimarin declarou no tribunal que atirou na vítima quando ele e outros soldados russos estavam em retirada e tentavam encontrar suas unidades. Os soldados roubaram um carro e viram o civil que falava ao telefone. Temendo ser denunciados pelo homem, os militares decidiram atirar, ação que foi executada pelo próprio Vadim Chichimarin. Outros soldados russos devem ser julgados em breve na Ucrânia. Kiev afirma que abriu milhares de processos por crimes de guerra desde que Moscou iniciou a invasão em 24 de fevereiro. A Rússia anunciou que mais de 950 combatentes ucranianos de Azovstal se renderam esta semana. Ao mesmo tempo, Moscou informou que vai expulsar dezenas de diplomatas europeus em resposta a medidas similares adotadas por países ocidentais. В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quarta-feira que 959 militares ucranianos que estavam entrincheirados na siderúrgica de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, se renderam desde segunda-feira. O ministério não revelou o destino dos prisioneiros. Para a Rússia, alguns deles não são considerados soldados e sim combatentes neonazistas. As tropas estavam entrincheiradas no labirinto de galerias subterrâneas da enorme siderúrgica de Azovstal, que virou símbolo internacional da resistência ucraniana. Também nesta quarta-feira, a Rússia anunciou que vai expulsar dezenas de diplomatas europeus em resposta a medidas similares adotadas pelos países ocidentais. A diplomacia russa informou que, no total, 34 diplomatas franceses devem deixar a Rússia dentro de 2 semanas, enquanto 27 diplomatas espanhóis têm 7 dias para deixar o país. Moscou também decidiu expulsar 24 diplomatas italianos como medida de retaliação. A França havia anunciado em abril a expulsão de 41 diplomatas russos que, segundo o país, estavam envolvidos em atividades de espionagem. A ofensiva russa na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, provocou uma onda de condenação internacional e uma enxurrada de sanções, acompanhadas pela expulsão de centenas de diplomatas russos pelos países ocidentais. O vice-primeiro-ministro russo afirmou que o país pretende vetar o acesso ucraniano à energia produzida na central nuclear de Zaporizhia. A Rússia pretende cortar a Ucrânia da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ocupada pelo exército russo, a não ser que Kiev pague a Moscou pela energia elétrica produzida. A declaração foi dada por Marat Jusnolin, vice-primeiro-ministro russo, e é a mais recente de uma autoridade que sugere que o país prepara uma ocupação duradoura ou até uma anexação de algumas áreas do sul da Ucrânia. A agência nuclear ucraniana Energoatom informou nesta quinta-feira que a central continua a fornecer energia elétrica para todo o país. O porta-voz da agência afirmou que os russos não têm a capacidade técnica de fornecer energia a partir de Zaporizhia, algo que exige tempo e dinheiro. Em 2021, antes da ofensiva russa contra a Ucrânia, que começou no final de fevereiro, a central representava 20% da produção anual ucraniana de energia elétrica e 47% da produzida pelo Parque Nuclear Ucraniano. As forças de Moscou tomaram o controle no início de março da central, localizada na cidade de Energodar, sul da Ucrânia, separada pelo rio Dnieper da capital regional Zaporizhia. E o primeiro-ministro italiano Mario Draghi disse nesta quinta-feira que o país pode ser independente do gás russo até o segundo semestre de 2024. É um tempo maior do que tinha sido previsto. A terceira maior economia da zona do euro é fortemente dependente do gás russo, mas vem buscando novas fontes desde a invasão da Ucrânia por Moscou.
inclusive com um acordo para aumentar a oferta da Argélia. Dirigindo-se ao Senado, Draghi disse que o governo também está buscando aumentar a produção de energia renovável, inclusive destruindo barreiras burocráticas ao investimento, dizendo que é a única maneira de libertar a Itália da importação de combustíveis fósseis. Em abril, o ministro da Transição Ecológica da Itália, Roberto Cingolani, estimou que o país não precisaria mais de gás russo dentro de 18 meses, seguindo uma previsão anterior de que poderia levar até 3 anos. Em 2021, 40% do gás natural que a Itália importou veio da Rússia. A Coreia do Norte deve fazer um teste nuclear antes da visita do presidente americano Joe Biden a Seul. A informação é do Serviço de Inteligência sul-coreano. A Coreia do Norte completou os preparativos para um teste nuclear. A afirmação foi feita nesta quinta-feira por um deputado sul-coreano, com base em um relatório do Serviço Nacional de Inteligência, na véspera de uma visita do presidente americano Joe Biden a Seul. 징후를 토착을 했기 때문에 그리고 핵실험도 잘 아시겠지만은 준비 단계 거의 준비는 완료 단계에 있기 때문에 어떤 시점에서 미사일이 발사되고 핵실험을 하더라도 이상하지 않다. Apesar do surto de Covid-19 que afeta o país, Estados Unidos e Coreia do Sul consideram que o regime comunista de Kim Jong-un prossegue com o programa de desenvolvimento atômico e militar. Depois de um número recorde de testes armamentistas desde o início do ano, incluindo um míssil balístico intercontinental, analistas dizem que Kim pode tentar distrair a atenção da opinião pública da crise de saúde com um teste nuclear. Os serviços de inteligência americanos consideram que há uma possibilidade real de que Kim decida organizar uma provocação durante a primeira viagem à Ásia do presidente Joe Biden. O democrata deve desembarcar na sexta-feira à tarde em Seul. E agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.
Os parceiros do G7 se reuniram na Alemanha nesta quinta-feira para buscar uma solução para os problemas orçamentários de Kiev. As consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia continuam a agitar a economia global. A guerra abriu um buraco nas finanças de Kiev, com as receitas fiscais caindo drasticamente. Segundo o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, bilhões de euros seriam necessários para garantir a liquidez da Ucrânia. A guerra desencadeou uma forte queda nos preços da energia, matérias-primas e produtos agrícolas. Já para a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, o apoio bilateral e multilateral anunciado até agora não será suficiente para atender às necessidades da Ucrânia, mesmo no curto prazo. Os Estados Unidos avançaram com um pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares para encher os cofres e estoques militares de Kiev. Antes da reunião do G7, a União Europeia também propôs aumentar a ajuda à Ucrânia em até 9 bilhões de euros. A guerra deixou a Ucrânia com um déficit orçamentário atual de cerca de 5 bilhões de dólares por mês. Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica anunciaram que querem instalar cerca de 150 gigawatts de turbinas eólicas no Mar do Norte até 2050, transformando-o na central elétrica verde da Europa e evitando os hidrocarbonetos russos. Líderes da Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica se reuniram nesta quarta-feira na cidade dinamarquesa de Esbjerg para discutir o plano de criação de uma central elétrica verde da Europa. Os 4 países anunciaram a intenção de instalar cerca de 150 gigawatts de turbinas eólicas no Mar do Norte até 2050. A meta, segundo a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, é multiplicar em 4 a potência instalada até 2030 e em 10 até 2050. O projeto vem no momento em que as importações de gás russo se tornaram uma dor de cabeça para nações europeias desde o início da invasão russa à Ucrânia. All of us share a vision of making the North Sea a green power plant and to develop a strong integrated green energy system that will speed up the necessary green transition. We have to phase out Putin's gas. We want to create thousands of jobs, and we would like to provide a both greener and cleaner and safer future for all of us. Indeed, Putin's war highlights the risks we have taken to be too dependent on Russian fossil fuels. So we must, and I'm deeply convinced, we can meet these challenges by very concrete action. And therefore, I'm very happy to be here today to witness the action you are taking here as 4 countries with the memorandum you've signed, which indeed is a very strong political commitment from your countries to making the North Sea Europe's green power plant. O anúncio ocorre em paralelo a um plano de 210 milhões de euros apresentado pela Comissão Europeia para acelerar a transição para as energias renováveis e a eficiência energética. O projeto se propõe a abandonar o quanto antes as importações de gás russo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia criticou nesta quinta-feira o tratamento de segunda classe de Kiev por alguns países da União Europeia. A crítica veio depois que a Alemanha disse que a tentativa do país devastado pela guerra de ingressar no bloco não pode ser acelerada. O porta-voz Dmytro Kuleba disse no Twitter que a ambiguidade estratégica sobre a perspectiva europeia da Ucrânia, praticada por algumas capitais da União Europeia nos últimos anos, falhou e deve acabar. Ele acrescentou que isso apenas encorajou o presidente russo Vladimir Putin. Kuleba criticou ainda o que chamou de tratamento de segunda classe dispensado à Ucrânia. Quase 60 milhões de pessoas foram deslocadas internamente no mundo em 2021. O número é um recorde e deve ser ainda maior em 2022.
O número inclui apenas as pessoas que não foram forçadas a deixar os países de origem e quase metade eram menores de 18 anos. Os dados são do Centro de Monitoramento dos Deslocamentos Internos, com sede em Genebra, e o Conselho Norueguês para os Refugiados. Em 2020, foram 55 milhões de pessoas e neste ano devem ser mais, devido à guerra na Ucrânia, que já fez com que mais de 8 milhões fossem classificados como deslocados internos. Do total de deslocamentos, mais de 14 milhões foram provocados por situações de conflito, 50% a mais do que em 2020. A África subsaariana registrou o maior número de deslocamentos internos, com mais de 5 milhões somente na Etiópia, afetada pela seca e por um conflito na região do Tigré. Este é o maior número registrado por apenas um país em 12 meses. A República Democrática do Congo e o Afeganistão também registraram cifras elevadas. Quase 94% dos deslocamentos foram provocados por desastres meteorológicos e climáticos, como ciclones, inundações e secas. O relatório afirma que os fenômenos são cada vez mais frequentes. Interrompidas desde 28 de abril, as exportações de óleo de palma vão ser retomadas na Indonésia. O presidente Joko Widodo anunciou a medida em um breve comunicado pela internet. Em uma breve mensagem, Widodo afirmou que a medida foi tomada levando em consideração a oferta do óleo de cozinha e a necessidade de empregar 17 milhões de pessoas no setor. O país do Sudeste Asiático iniciou um embargo sobre as exportações do produto no final de abril, motivado pela escassez no mercado local e o aumento dos preços do óleo de palma para cozinhar. A Indonésia é responsável por 60% da produção mundial de óleo de palma. Um terço é consumido no mercado interno de mais de 270 milhões de habitantes. Índia, China, União Europeia e Paquistão são os principais compradores do produto, que também é componente essencial para a produção de uma ampla gama de produtos, cosméticos e alimentos. No Líbano, o ativista Firas Hamdan é um dos 13 políticos independentes que emergiram de um movimento de protesto em massa contra o governo em 2019. Ele chegou ao parlamento, enfim, nas eleições de domingo. O advogado de 35 anos e outro independente, Elias Jarad, arrebataram assentos de aliados do grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã. Foi um avanço na primeira eleição desde que o país mediterrâneo mergulhou em uma profunda crise econômica que alimentou a fúria popular com a classe dominante hereditária e contaminada por corrupção. Para aqueles que protestaram e entraram em confronto com as autoridades, aqueles que foram espancados pelas forças de segurança, digo, hoje uma dessas vítimas está no parlamento. Falando na casa de sua família, ele prometeu lutar pelos direitos dos libaneses comuns que foram deixados para trás. Hamdan foi atingido no peito por uma bala de chumbo em 2020, durante uma manifestação perto do parlamento, dias depois de uma explosão mortal atingir o porto de Beirute. Na época, grupos de direitos humanos disseram que forças de segurança e homens vestidos com roupas civis dispararam balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra a multidão. Mas na terça-feira, depois que os resultados das eleições chegaram, o júbilo estava no ar quando amigos exaustos se reuniram em seu quintal para comemorar. Jovens aspirantes a mudanças no Líbano se alegraram com as vitórias de Hamdan e Jarad. Hamdan venceu o banqueiro impopular Marwan Kihindini, enquanto Jarad conquistou um assento ocupado desde 1992 pelo político pró-regime sírio Assad Hardan. Em 2019, Hamdan estava entre as centenas de milhares de libaneses que protestaram contra a classe dominante entrincheirada amplamente culpada pelo colapso econômico do país. A pílula da Pfizer contra a Covid-19, comercializada com o nome de Paxlovid,
faz a diferença ao limitar o número de hospitalizações e mortes em meio a uma nova onda epidêmica nos Estados Unidos. Foi o que informou nesta quarta-feira um alto funcionário da Casa Branca. Aumenta o uso da pílula contra a Covid-19 da Pfizer nos Estados Unidos. A Casa Branca disse nesta quarta-feira que o medicamento, comercializado como Paxlovid, está ajudando a combater uma nova onda de coronavírus no país. And what we have seen, I think, is a dramatic increase in the use of Paxlovid, about fourfold increase just in the last month. And our latest estimates are that about 20,000 prescriptions of Paxlovid are being given out every single day. I think that is actually a really important reason why, despite this very substantial increase in infections, we have not seen a commensurate increase in deaths. Os Estados Unidos registram cerca de 95 mil novos casos de Covid-19 diariamente, número que pode estar subnotificado, porque os resultados dos testes rápidos em domicílio nem sempre são comunicados às autoridades. Paxlovid, tomado por via oral por 5 dias assim que os sintomas aparecem, funciona reduzindo a capacidade do vírus de se replicar. Algumas pessoas, no entanto, relataram que voltaram a se sentir indispostas após os 5 dias de tratamento e que testaram positivo novamente. As autoridades americanas destacaram que esses casos são raros e que os pacientes não foram hospitalizados. E depois do intervalo, mais informações para você. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A rainha Elizabeth II participou de uma celebração do Jubileu de Platina em Windsor. O compromisso real foi dias depois de problemas de saúde a forçarem desistir da abertura do Parlamento do Reino Unido pela primeira vez em quase 60 anos. A monarca de 96 anos usou uma bengala para chegar ao camarote real no show intitulado A Gallop Through History, perto do Palácio de Windsor. O público aplaudiu de pé a rainha no evento que era liderado pelos atores de Hollywood Tom Cruise e Helen Mirren. A rainha passou quase 1 hora no Royal Windsor Horse Show na última sexta-feira. Uma internação não programada no hospital em outubro passado e a fragilidade a levaram a se retirar de uma série de compromissos públicos. Em Urubici e Bom Jardim da Serra, 2 municípios de Santa Catarina, moradores foram surpreendidos pela neve. As cenas registradas foram divulgadas pela Polícia Militar do Estado, que alertou os motoristas para os riscos de pistas congeladas devido ao frio extremo.
Mesmo em pleno outono e faltando mais de um mês para o inverno, Santa Catarina registrou neve nos últimos dias. Nesta quarta-feira, no município de Urubici, o fenômeno foi registrado por agentes da Polícia Militar. De acordo com a Agência Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia indicou que uma massa de ar frio vai continuar atuando em grande parte do país até o final da semana. Um dia antes, na vizinha Bom Jardim da Serra, a neve veio acompanhada dos fortes ventos da tempestade subtropical Iaquecã. A Polícia Militar do Estado chamou a atenção de moradores para os riscos de pistas congeladas devido ao frio extremo e pediu atenção redobrada de motoristas. Um número crescente de objetos não identificados no céu foi reportado nos últimos 20 anos. Uma rara audiência sobre o tema foi realizada no Congresso americano. O Exército dos Estados Unidos e a inteligência estão focados em determinar se esses fenômenos são relacionados a possíveis ameaças ao país. Essas imagens mostram um objeto não identificado observado por um piloto da Marinha ano passado. Os fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça potencial à segurança nacional dos Estados Unidos. É o que afirmam alguns deputados americanos. Na terça-feira ocorreu uma audiência no Congresso sobre o tema. Foi a primeira sobre OVNIs em meio século. O vice-diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, Scott Bray, disse no Congresso que um número crescente de objetos não identificados no céu foi reportado nos últimos 20 anos. I would simply say that there are a number of events in which we do not have an explanation, and there are a small handful in which there are flight characteristics or signature management that we can't explain with the data that we have. Bray atribuiu esse aumento de casos a esforços consideráveis do exército americano para desestigmatizar o ato de reportar esses encontros. Bray também ressaltou que o Pentágono não detectou nada que possa sugerir uma origem não terrestre desses fenômenos, mas também não descartou essa possibilidade. Alguns poderiam ser explicados pela presença de drones ou aves que criam confusão nos sistemas de radar. Outros podem ser resultado de testes de equipamentos ou tecnologias militares realizados por outras potências, como China ou Rússia. Um desenho inédito que representa o primeiro nu conhecido do pintor Michelangelo foi leiloado por 23 milhões de euros pela Casa Christie's, em Paris. O esboço, do fim do século XV e com o tamanho de uma folha de papel A4, mostra o interesse do artista na representação do corpo masculino. A Christie's leiloou o primeiro nu conhecido do pintor italiano por 23 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais, incluídas as comissões. A obra vendida pela tradicional casa de leilões estava estimada em 30 milhões de euros. O desenho, do tamanho de uma folha de papel A4, se assemelha muito a uma figura do afresco de Mosástil, O Batismo dos Neófitos. O esboço do fim do século XV mostra o interesse do artista na representação do corpo masculino. Feito com caneta tinteiro, a obra foi posta à venda em 1907 em Paris, sob a classificação Escola de Michelangelo, antes de ser atribuído apenas ao artista em 2019, como parte de um inventário para uma coleção privada francesa. Um dinamarquês se declarou culpado em seu julgamento por ter esfaqueado 5 pessoas até a morte e ter disparado flechas na tentativa de matar outras 11 na Noruega no ano passado. Quase 7 meses depois de chocar moradores de Kongsberg, na Noruega, Esper Andersen Braten se declarou culpado nesta quarta-feira no julgamento em que é acusado de 5 homicídios e 11 tentativas. O dinamarquês de 38 anos atacou um total de 24 pessoas em 13 de outubro com arco e flechas e usou facas para matar suas vítimas. Embora a polícia norueguesa suspeitasse inicialmente de algum tipo de ataque terrorista, rapidamente passaram a tratar o episódio como obra de um indivíduo desequilibrado. Braten vivia há anos em Kongsberg, uma cidade de cerca de 25 mil pessoas. Preso em uma instituição médica, o suspeito foi diagnosticado por especialistas com esquizofrenia paranoica.
De acordo com a acusação, ele estava armado com um arco, 60 flechas e 4 facas no dia dos ataques. As vítimas foram 4 mulheres e um homem de 52 a 78 anos. O julgamento está previsto para durar até 17 de junho, com um veredito esperado para as próximas semanas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se casou nesta quarta-feira em São Paulo com Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, uma socióloga 21 anos mais jovem que pode se tornar a primeira-dama do Brasil se ele vencer as eleições de outubro. O pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi um dos convidados do casamento do ex-presidente Lula. O petista se casou nesta quarta-feira em São Paulo com Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, uma socióloga 21 anos mais jovem que pode se tornar primeira-dama do Brasil se Lula vencer as eleições de outubro. É o terceiro casamento de Lula, viúvo 2 vezes. Janja é militante de longa data do Partido dos Trabalhadores. Os noivos pediram discrição máxima aos cerca de 200 convidados previstos na cerimônia. A futura esposa de Lula, filiada ao PT desde 1983, estudou sociologia na Universidade Federal do Paraná e trabalhou durante quase 20 anos na Itaipu Nacional em Curitiba. Embora a imprensa afirme que os dois se conhecem há décadas, a assessoria de Lula garante que eles iniciaram seu relacionamento no final de 2017. Mas o romance se manteve em segredo até maio de 2019, quando Lula já estava preso havia mais de 1 ano na sede da Polícia Federal de Curitiba, após ser condenado por corrupção no âmbito da Lava Jato. Janja participou ativamente do acampamento que militantes do PT montaram em frente à prisão, exigindo a liberdade do ex-presidente, e foi buscá-lo em sua saída em novembro de 2019. Desde que Lula teve suas condenações anuladas e ficou habilitado para disputar as eleições, ela o tem acompanhado em várias de suas aparições públicas, incluindo o lançamento de sua pré-candidatura este mês em São Paulo. Mas a cultura também. O celebrado diretor de cinema russo Kirill Serebrennikov se manifestou contra a guerra na Ucrânia nesta quinta-feira. Ele disse durante o Festival de Cinema de Cannes que a cultura tem um papel importante no fim do conflito. Kirill Serebrennikov disse não à guerra, depois que o último filme dele estreou no festival. Ele se disse totalmente convencido de que a cultura e as pessoas da cultura podem ajudar a fazer com que esta guerra termine. Serebrennikov, de 52 anos, perdeu o Festival de Cannes no ano passado por causa de uma proibição de viagem, depois de ser considerado culpado em 2020 por desviar fundos no Teatro Gogol Center em Moscou. Ele foi autorizado a deixar a Rússia há 6 semanas e agora vive em Berlim. Seu filme A Mulher de Tchaikovsky está entre os 21 inscritos na principal competição do Festival de Cannes, que disputa a Palma de Ouro, e foi aplaudido de pé na estreia oficial do festival. E o ator Tom Cruise, que divulga seu novo filme Top Gun Maverick, foi o responsável pelo momento mais glamuroso desta quarta-feira no Festival de Cannes. O astro de Hollywood, de 59 anos, chegou de helicóptero e logo participou de uma conversa com o público, para quem defendeu o cinema na tela grande. O ator passou pelo tapete vermelho com outras estrelas de Top Gun Maverick, entre eles Jennifer Connelly e Jon Hamm. Pouco antes da exibição da sequência da famosa história de aviadores dos anos 80, o ator recebeu a Palma de Ouro honorária. Aviões de patrulha acrobática da França pintaram o céu com as cores da bandeira francesa. O artista esteve em Cannes pela última vez em 1992 com o filme Um Sonho Distante, ao lado de sua esposa à época, Nicole Kidman. Agora ele retorna na pele do veterano aviador encarregado de treinar uma equipe para uma missão perigosa. Ao contrário de outros grandes nomes de Hollywood, como Kevin Costner e Mel Gibson, o ator conseguiu se manter em alta na maior parte de seus 40 anos de carreira, inclusive nos tempos atuais, quando os super-heróis dominam o setor.
E por aqui encerramos esta edição informativa do Mundial Telenotícias. Obrigado pela companhia e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.